Bom, a gente está falando do Alexandre de Moraes, né, e do que o Glenn publicou ontem. A reportagem da Folha de São Paulo cita uma ocasião em que o ministro pessoalmente envia publicações de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais e pede para que seu assessor produza um relatório para que assim ele possa censurá-los. É o caso do jornalista Rodrigo Constantino. Em 28 de dezembro de 22, segundo os jornalistas, Vieira e Tagliaferro conversaram sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios sobre publicações das redes de Constantino e também Paulo Figueiredo, que foi apresentador ali da Jovem Pan. Na ocasião, Vieira manda prints de posts de Constantino e diz que Moraes pediu para que fossem incluídos no relatório. Abre aspas, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo, vocês querem que eu faça o laudo? Ele tá assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando, fecha aspas, diz Ayrton Vieira em áudio enviado a Tagliaferro. 3 dias depois, em 1º de janeiro de 2023, Vieira manda para Tagliaferro a cópia de 2 decisões sigilosas de Moraes, baseadas no relatório enviado de maneira supostamente espontânea. A nossa matéria aqui inclui, insere a reportagem na íntegra da Folha. Silvio. Pois é, teve mais desdobramentos disso aí, né, ontem. Várias coisas aconteceram, na verdade. O Paulo Figueiredo se manifestou, já que ele é um dos investigados, né. Paulo Figueiredo denuncia perseguição e exige impeachment de Alexandre de Moraes após revelações da Folha. Aí tem a íntegra da nota aqui do Paulo, que diz o seguinte: acabo de ler a reportagem bombástica da Folha, assinada pelo jornalista renomado Glenn Greenwald, que já está sendo chamado de vaza-jato do Xandão. No centro dessa revelação estou eu e meu colega jornalista Rodrigo Constantino. A matéria expõe um ministro do STF que pessoalmente persegue jornalistas premiados e líderes de audiência, encomendando dossiês e utilizando expedientes clandestinos para fraudar o devido processo legal contra aqueles que ousam criticá-lo. Diante das evidentes ilegalidades expostas, houvesse uma ação penal regular, neste momento, meus advogados estariam pedindo, e com grande chance de êxito, o trancamento do processo. Porém, passados mais de 1 ano e 8 meses, meus ativos financeiros continuam congelados, meu passaporte brasileiro cancelado e minhas redes bloqueadas no Brasil. Tudo isso sem que eu tenha sido sequer intimado ou notificado de qualquer investigação. Independentemente de posições ideológicas, não há democracia que resista quando autoridades públicas, especialmente um juiz da mais alta corte do país, se dão o luxo de perseguir jornalistas por suas críticas. Estou convencido de que a reportagem é apenas o começo das revelações dos segredos obscuros dos porões do gabinete do Alexandre de Moraes. Se tiver um mínimo de dignidade, ele deveria renunciar ao cargo imediatamente. Contudo, tenho plena consciência de que essa reportagem traz até o momento os motivos mais evidentes e robustos para que o Senado Federal inicie um processo de impeachment contra o ministro. Exorto os senadores e principalmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a cumprirem o seu dever constitucional, restaurando a ordem jurídica e o império da lei no país. Muito bonito, né? Bom, isso aqui é o escândalo que estourou ontem. Sim. A respeito do Alexandre de Moraes, né, publicado lá pelo Glenn Greenwald, e ele diz que tem mais coisa, tem 6 gigas lá de documentos, conversas, etc, etc. Então tá todo mundo na expectativa, né? Acho que ninguém vai dormir direito essa semana, esperando o Verdevaldo soltar, né, mais conversas aí entre o Alexandre de Moraes e os seus assessores, ou entre os seus próprios assessores. Qual que é o ponto que tem até agora? Onde que a questão aqui é importante? Que o Alexandre de Moraes, lá no STF, pedia para assessores daquela polícia política que ele criou dentro do TSE, produzirem provas para o inquérito no STF, ou seja, eram 2 tribunais, os tribunais, evidentemente, eles podem conversar, etc., mas tem os trâmites legais para isso, né, os caminhos corretos dentro lá do sistema, né, você protocola o pedido, ele é assinado, né, ele tem que ter aquele número do protocolo que você pode seguir aí dentro do sistema, enfim, as coisas não podem ser feitas assim em conversa de WhatsApp. Então, o que caracteriza ali, para resumir, assim, o Alexandre de Moraes tinha a BIM paralela dele. Então, ele ficava na madrugada, como o próprio assessor diz, sabe como é que é, né? O Alexandre não está tendo sessão agora no STF, então ele tem tempo para ficar atrás dessas coisas. Palavras do assessor na gravação publicada pela Folha. E se é na Folha, a gente sabe que a Folha não mente. Né? Tem, como diz o Briguet, o Brás é o cartório da verdade. E aí,
os caras, assessores dele em outro tribunal, né, não tinham lá muito o que fazer a não ser obedecer o chefe, bem putos da vida até, eles estão, né? Fica claro ali que eles estão bem incomodados com esse negócio todo. E aí, eles acabaram produzindo e reclamando. Falaram, a gente tem que dar uma mudada aqui, senão se isso vazar vai ficar muito feio, etc, etc. Então esse é o problema até agora, do Alexandre usando de maneira, eu não sei se é ilegal, mas pelo menos de maneira bem pouco regular, né, a estrutura do poder, né, do TSE para produzir provas para um inquérito lá dentro do STF. Né, de uma maneira bem pouco, vamos dizer assim, ortodoxa, não vou dizer contra a lei, porque afinal no Brasil a lei é a vontade do Alexandre. Tá? Então, isso não... certamente a gente não pode falar que é ilegal, porque bastou o Alexandre falar que quer, mas é pouco usual. É o que se tem agora. Né? Sabe-se que não foi hackeamento, né? Os dados foram extraídos de um celular, não se sabe se o celular foi dado para o pessoal da Folha e para o Glenn, se foi roubado, como é que foi. O que acontece é que o Adriano, né, o nome do assessor, Taliaferro. Porque eu pronunciei errado. Né? Mas o nome dele, o primeiro nome é Adriano. O que se sabe é que ele foi preso em 2023, né, por agredir a esposa e foi mandado embora do TSE. Então a gente não sabe se a polícia ali no ato de prisão pegou o celular do sujeito, se aproveitando da situação. Né? Fez o download lá do backup do WhatsApp e passou pro Glenn Greenwald. Se o cara muito puto da vida, porque foi mandado embora do TSE, decidiu se vingar, ninguém sabe ainda, né? Talvez a gente nunca saiba direito como que esses dados foram aparecer. De qualquer maneira, as conversas estão aí, né? Como na Vaza Jato, né? Naquela vazamento de conversas do pessoal da Lava Jato, que terminou na soltura do Lula, nós vimos o STF lavando provas ilegais, né, que são aquelas conversas que foram hackeadas, e o STF, sobretudo, né, liderado ali pelo Gilmar Mendes na época, foi quem, né, executou a operação de lavagem de provas, né, porque todo mundo sabe que no direito provas obtidas de maneira ilegal não são válidas. Né, mas o STF pegou e falou, não, mas essas aqui no caso são, e lavou as provas, é uma verdadeira lavanderia de provas. Então pode ser que a gente veja isso aí acontecendo também agora, né, se a coisa subir para algum nível. Né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente está vendo é só um rearranjo, como eu estava falando no começo, mas o pessoal não escutou, porque o áudio estava desligado, é um rearranjo da oligarquia. Né? O pessoal está se acomodando à nova situação. Né? Não acredito que isso vai ter um grande impacto. É lógico, vai ter um impacto muito importante na vida de muita gente que quer ver, né, o Alexandre se funhanhar, como eu acredito que é o caso da maioria dos brasileiros, mas sobretudo o pessoal que está exilado, o pessoal do 8 de janeiro, porque numa eventual, né, impeachment do Alexandre de Moraes, todas essas ações envolvendo essas investigações bizarras que ele conduz, né, terão que ser revistas. Né? Então, o 8 de janeiro, o inquérito do fim do mundo tem que ser fechado. Eu acho, por que parece que é um rearranjo? Porque essa semana o ministro Jobim, ele deu uma entrevista criticando o Alexandre de Moraes e o inquérito do fim do mundo. Falou, pô, isso agora não acaba nunca, não tem fim, como é que pode um absurdo desse? Né? Então, assim, já tinha ali, parece-se uma tabelinha, entendeu? Você fala primeiro e depois a gente solta mais uma coisinha. E faz tempo que o Alexandre tem sido muito criticado mesmo na mídia, que vive de puxar saco dele, né? E nos bastidores ali do STF. Né? Eu não sei se isso dá coisa para uma cassação. Mas olha só, tem uma história muito interessante. Né? Porque o que eu acho que o Gilmar Mendes puxou o botão da descarga, entendeu? Apertou o botão da descarga. É isso que eu acho que está acontecendo. Né? E é lógico, a gente tem que ficar feliz, né, se a gente vê a queda do Alexandre de Moraes. Mas se tem alguém que é capaz de derrubar o Alexandre, é porque deve ser pior que ele, né, no final das contas. Mas o nosso inimigo agora, obviamente, é ele, não outro. Então é isso que a gente vai ficar feliz, né, se acontecer. Mas tem uma historinha que dá para entender, assim, por que o Gilmar, esse pessoal, estaria interessado na queda do Alexandre agora? Por que você acha?
Não sei o que, né? Oi? Certamente está sendo mandado, né? Mas... eu não sei também, né, o que é, mas eu tenho uma história muito interessante que está lá, que quem relembra essa história é o Nicolau Maquiavel, lá no livro 7 do Príncipe, né, que é a história do Ramiro de Lorca. Né? Quem que era o Ramiro de Lorca? Ramiro de Lorca era um sujeito que o César Borgia arrumou para governar um dos estados lá, um dos ducados, né, de Florença, se não me engano era de Romanha, né? E colocou o sujeito lá no ducado de Romanha. E aí estava tendo uma revolta, ele organizou a bagunça toda, amansou o povo na base da porrada, ele impôs a ordem, a paz, prendeu umas pessoas, né, por atentado contra o Estado Democrático de Direito, né, e fez lá, né, suprimiu a desordem. Isso que ele fez. Acabou com as revoltas populares. Beleza, aí estava tudo tranquilo. Mas aí ele ficou lá de governante, né, da região, enquanto o Sérgio Borgia ficava passeando com o Leonardo da Vinci, com Maquiavel, vendo as coisas bonitas lá que tem para ver na Toscana. E o Ramiro de Lorca ficou por ali governando, né? Ele suprimiu a revolta e ganhou esse cargo. Bom, o que acontece? O poder ele subiu a cabeça, né? E sobretudo a crueldade. E aí, aliás, esse capítulo, se eu não me engano, do Maquiavel é sobre a crueldade e a piedade. E aí ele começou a aloprar o povo, né? Começou a prender as pessoas injustamente, começou a arrancar confissões sobre tortura. Aí um sujeito lá cometeu um crime qualquer, o sujeito se escondeu dentro de uma igreja, isso aí foi a gota d'água. E aí, o que o Ramiro de Lorca fez? Ele invadiu a igreja, pegou o sujeito e o enforcou na janela da igreja, na frente da igreja. E o corpo ficou lá pendurado para todo mundo ver o que acontece com pessoas que ousam criticá-lo. Bom, e aí, não contente, o que ele fez? Ele meteu uma multa. Você já viu uma coisa parecida com isso? Né? Ele meteu uma multa, sabe em quem, Ana? Na cidade inteira. Né? Porque as pessoas... era em Cesena, a cidade, Cesena. Né? O povo da cidade foi lá e acobertou o sujeito que estava escondido na igreja. Daí ele meteu uma multa lá de sei lá quantos ducados, né, para a cidade pagar, porque a cidade era cúmplice do cara. Já viu um absurdo desse? Né? Bom, o que acontece? O povo foi lá reclamar com o César Borgia, que era um sujeito que não prestava nada, não valia porcaria nenhuma, mas era um sujeito muito inteligente, né? Muito esperto. O que ele fez? Ele falou, bom, primeiro o povo estava revoltado por quê? Porque as igrejas eram tradicionalmente santuários, ninguém pode invadir uma igreja e arrancar uma pessoa que está escondida lá, como uma embaixada, entendeu? O sujeito está escondido lá, está refugiado dentro da igreja, paciência. A hora que ele sair, você prende, mas você não pode entrar dentro da igreja. Isso é uma tradição milenar que o Ramiro de Lorca mandou para as cucuias. É como assim se o Ramiro de Lorca fosse um juiz moderno, sei lá, ele tivesse impedido as pessoas de terem um amplo direito à defesa, ou mandado o inquérito policial, as piques, ele mesmo aberto o inquérito, uma coisa assim. Né? Ele destruiu, né, ignorou uma tradição milenar de direitos humanos, né, que afinal dos contos se trata disso. Bom, e o povo já estava cansado dele, porque ele estava assim, né, espalhando violência pela cidade toda lá de Cesena. O que acontece? O César Borgia olhou e falou assim, bom, não dá mais para esse cara ficar aí, que ele está causando muita confusão. Assim, ele foi muito útil quando eu precisei dele para controlar a revolta, ele foi lá, controlou, deu umas cacetadas em todo mundo, mas ele fugiu do controle, entendeu? Agora ele se tornou o problema. E aí o Sérgio Borgia foi lá e falou, você vem para cá, né, o Sérgio Borgia acho que estava em Imola na época, você vem para cá que a gente vai ter uma reuniãozinha. E despediu o cara, falou, você não vai mais ser o Duque aí, Cesena, vou mudar. E o Ramiro de Lorca foi lá, né, feliz da vida, achando que ia ganhar uma outra missão militar. Quando chegou o Sérgio Borgia, o prendeu, né, o torturou até ele confessar um falso crime de traição, dizendo que ele estava planejando dar um golpe, levou ele de novo para Cesena, lá o decapitou, enfiou a cabeça dele numa estaca no meio da praça, cortou o corpo no meio e pendurou assim, ó. Então ele ficou decapitado, né, e mutilado em 3 partes e ficou exposto lá para o povo saber que o Sérgio Borgia era um sujeito muito piedoso, que ele não aceitava aquela tipo de crueldade, embora foi o César Borgia mesmo que mandou o sujeito ser cruel daquele jeito. Aí diz lá o Maquiavel,
E porque Sérgio Borja sabia que os rigorosos passados tinham dado, o rigorismo passado tinha dado origem a algum ódio contra, né, o Ramiro de Lorca, para limpar os espíritos daquela população e conquistá-los completamente, quis mostrar que se alguma crueldade havia ocorrido, não nascera dele, Sérgio Borja, mas sim da triste e cruel natureza do ministro, o Ramiro. E servindo-se da oportunidade, fez colocarem numa manhã na praça pública de Cacena, cortado em 2 pedaços com um pau e uma faca ensanguentada ao lado. A ferocidade desse espetáculo fez com que a população ficasse ao mesmo tempo satisfeita e pasmada. E aí todo mundo ficou grato ao Sérgio Borja, que era, na verdade, o verdadeiro tirano. Este, né, é o ocorrido lá, é uma lição que a gente pode aprender, né? E isso pode explicar alguma coisa do que está acontecendo. Talvez, né, agora o Alexandre de Moraes passou da conta, né, ele já fez o que ele tinha que fazer, que era justamente assim, você apaziguar o país no meio da vara, e agora ele está apto, né, a ser picotado, né, e jogado, tendo seu corpo exposto no meio da praça, obviamente falando aqui metaforicamente, né? Talvez seja isso, né, que esteja acontecendo.